Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 29 de julho. Dia da gente começar a decidir o nosso destino na Copa do Brasil 2025. Partida de ida pelas oitavas de final no estádio Newton Santos, diante da equipe do Red Bull Bragantino. Momento importante para a gente contar com a nossa força máxima, certo? Mas que força máxima é essa? Há pouquíssimo tempo atrás, no 11 ideal do Botafogo, por lá estaria Savarino. Mas hoje o técnico David Ancelotti, mais uma vez, pode deixar o venezuelano no banco, optando por Joaquim Correa começando no time titular. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. A mudança de status que a gente está vendo acontecer em relação ao jogador que poderia ter sido eleito o Rei da América e melhor jogador do Campeonato Brasileiro no ano passado. Foi o Luiz Henrique, mas se ficasse com o Savarino esses dois prêmios, não teria sido nenhum absurdo. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Se o botão hypar aparecer logo na sequência, já clica nele também, porque dessa maneira o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso canal e assim a gente consegue seguir crescendo. Estamos com quase 61 mil inscritos, daqui a pouquinho essa marca vai ser alcançada e quem sabe ainda nessa temporada 70 mil inscritos aqui no canal. Com a moral de vocês, com a ajuda de vocês, essa meta será alcançada, será batida, tenho certeza disso. Que é assim que tem sido ao longo desses anos aqui, nessa trajetória que a gente está fazendo junto, não é verdade? Lembrando que na hora do almoço eu vou estar ao vivo, hein? Por volta de 1h05 da tarde, a gente vai estar ao vivo aqui para poder resenhar, trocar uma ideia, conversar sobre a situação do Savarino, sobre a situação do Joaquim Correa, quem vai jogar, vamos falar sobre essa partida, enfim, muita coisa bacana. Então você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Fogão, você sabe muito bem que na vida, de modo geral, as coisas mudam muito rápido. No estalar de dedos, estava tudo do jeito A, daqui a pouco está do jeito B e volta para A e vai para C. A vida é assim. No futebol, claro, também acontece dessa maneira. Há pouquíssimo tempo atrás, era inimaginável você pensar um 11 ideal do Botafogo sem a presença do nosso camisa 10, sem a presença de Savarino. Era simplesmente impossível você pensar no Botafogo ideal sem o venezuelano. Até por conta da temporada fantástica, mágica, que Savarino fez em 2024. 13 gols, 13 assistências, 26 participações em gols. Um jogador que tranquilamente poderia ter sido eleito o Rei da América ou melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ficou com o Luiz Henrique esses dois prêmios, mas se o Savarino tivesse vencido os dois ou um deles, zero absurdo. Zero absurdo mesmo, você sabe muito bem disso. Só que 2025, o momento do Savarino, desde o começo do ano, não passa nem perto, não é nem sombra daquilo que foi em 2024. E só a título de comparação, vamos pegar, por exemplo, aquilo que o Savarino fez de janeiro a julho de 2024 e agora de janeiro a julho de 2025. No ano passado, nesse mesmo período, o Savarino já tinha feito 7 gols e dado 6 assistências, ou seja, 13 participações em gols, metade daquilo que ele fez no fim da temporada. Neste ano, contudo, o Savarino tem 3 gols marcados e 5 assistências. E o nível de atuações do Savarino caiu absurdamente. A gente sabe que no começo da temporada, com o Leiria ali à frente da comissão técnica, existiu uma insatisfação do atleta. A gente sabe que o Savarino, quando virou o ano, o desejo dele era se transferir, ir para o futebol europeu, mas não aconteceu. A gente sabe também que o Savarino chegou a dar uma entrevista, assim como o Barbosa, falando que a ausência da definição de um treinador, sim, interferia naquilo que a equipe era capaz de fazer e que isso estava gerando insatisfação não só nele, como em todo o grupo, o que fazia todo sentido. Naquele período, todos nós estávamos irritados, insatisfeitos com o que estava acontecendo. Tudo bem, não todos, né? Porque tivemos torcedores que, quando a gente criticava alguma coisa aqui, falava que a gente era ingrato, né? Que tinha que deixar o Textor fazer tudo do jeito que ele queria e tal, não sei o quê. Vocês sabem disso, não vou me estender sobre o assunto. Mas o fato é, no primeiro trimestre, o Savarino estava extremamente insatisfeito. Aí vem o comando do Renato Paiva. A gente pensa, pô, agora a gente vai ter uma vida nova ali, né? Só que o Savarino, em vários momentos, foi preterido de ser o camisa 10 para jogar pelo lado do campo, porque o Patrick de Paula estava fazendo a função de terceiro homem.
E isso também gerou insatisfação no Savarino, colocou publicação em rede social, tirou foto fazendo gol mostrando a camisa 10. Enfim, claros sinais de um atleta insatisfeito, de um atleta que não estava feliz. No primeiro momento, a gente super entendeu. Pô, o Savarino, ele já falou, já deixou claro, ele não quer jogar naquela função. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinalizei aqui. Mas se circunstancialmente a equipe precisar que ele faça dada a função, ele tem que fazer. Mesmo que não seja do seu agrado, mas pelo bem da equipe, ele tem que fazer. E isso vai valer sempre, para qualquer jogador, tá? Se circunstancialmente a gente precisar que o Alan jogue na lateral direita, ele não tem que fazer beicinho, ele tem que jogar na lateral direita por uma necessidade. Ah, o Matheus Ponte não pode, o Vitinho não pode. O Alan já fez isso na carreira dele. Então, circunstancialmente, a gente vai fazer o jogador atuar por ali. É a preferência do Alan? Claro que não é. Mas circunstancialmente, repito, pode ser necessário para o bem do time. E o Savarino mostrou insatisfação. O Savarino chutava o vento assim, quando uma jogava não dava certo. O Savarino, quando fez gol, não colocava um sorriso no rosto. Enfim, estava muito claro e evidente que o Savarino não estava feliz, não estava contente. É só você ver o padrão de comportamento e tudo o que aconteceu. Mas agora as coisas têm que mudar. E a cobrança da torcida do Botafogo em cima do Savarino, ela é maior porque você cobra normalmente mais de quem você sabe pode lhe dar mais. A gente já sabe o nível que o Savarino alcançou com a nossa camisa. Então, quando a gente olha para o desempenho do atleta, a gente não vai esperar pouco dele. Pelo contrário, ele ganhou o direito da gente esperar muito dele, justamente pelo que ele fez no ano passado. Mas para essa temporada, o status de titularaço já está abalado. Ontem aqui, conversando na nossa resenha pré-jogo, a gente chegou um momento e perguntou, e aí, Joaquim Correia ou Savarino? Quem vai começar como titular ou quem deve começar como titular na visão de vocês? E a maioria respondeu, o Correia, o Savarino não está jogando nada, o Savarino não está conseguindo performar, o Savarino está muito mal. E a verdade é que está muito mal mesmo. Mas, repito, era inimaginável você pensar um 11 ideal do Botafogo sem o nosso camisa 10. Mas na vida e no futebol, as coisas podem mudar. E o Joaquim Correia, ele pode estar ganhando esse espaço. O que o Joaquim Correia pode dar à equipe que o Savarino não entrega? A parte física, de imposição por conta de estatura, é um elemento. O Joaquim Correia tem quase 1,90 m e tem qualidade técnica, mesmo que ele ainda não tenha conseguido mostrar todo o seu talento. Mas dá para perceber que é um jogador inteligente. Dá para perceber que é um atleta atuando ali como um meia, que pode ser aquele cara de encontrar passes diferenciados, porque tem visão de jogo para isso. Eu pego como exemplo o confronto contra o Palmeiras. Num contexto específico, é verdade, o Palmeiras deu um campo absurdo porque eles baixaram o bloco e o Correia ali, começou a encontrar os companheiros de forma sensacional. Inclusive fazendo jogada, se projetando para receber a tabela, entrando na grande área. A gente quase fez um gol, inclusive, numa jogada assim, né? O Joaquim Correia fez o passe, recebeu a devolução, entrou na grande área, cruzou para trás, mas o gol não saiu. Mas a gente sabe que tem capacidade ali para encontrar esses lances. E é um jogador que você não pode negligenciar também a experiência de Liga Italiana, anos de Lazio, de Internazionale, seleção argentina. Um jogador que tem qualidade, mas que ainda está no processo de adaptação. Mas o David Ancelotti, ele está dando sinais. Na última coletiva, por exemplo, depois desse jogo contra o Corinthians, ele comentou a respeito do Savarino. E até o Ricardo destacou aqui, pelo comentário do Ancelotti, faz parecer que o Savarino, ele não está treinando tão bem assim. Ele não está tão bem assim para merecer essa titularidade. E é aquela velha história, tem que jogar quem está melhor. Mesmo que o Savarino, muito querido pelos botafoguenses, precise ficar no banco. Tem que jogar quem estiver melhor, quem estiver treinando melhor, quem estiver mostrando mais. É assim que tem que ser, porque acima do carinho que a gente tem por dado atleta, tem o Botafogo, que é a nossa grande paixão. Então tem que jogar quem vai entregar a melhor performance. Se for o Joaquim Correia a assumir esse posto, que assim seja, que ele consiga demonstrar futebol e que ele consiga, de fato, ajudar o Botafogo a chegar aos resultados. Mas eu torço demais mesmo, para que a nossa força máxima, conforme coloquei aqui na capa desse vídeo, e não sei se você reparou, fiz uma capa onde o Savarino está ali observando o quarteto. Porque sim, ele está observando agora o quarteto que pode ganhar a sequência com o David Ancelotti.
Eu espero de verdade que o Savarino ele possa ser recuperado. Recuperado, porque um ótimo jogador, você não descarta de primeira, você dá oportunidades, você tenta recuperar esse atleta. E eu espero que exista essa possibilidade com o Savarino, porque continua sendo um jogador que pode ser extremamente importante, é o jogador, na minha opinião, desse elenco, que tem maior capacidade de decisão, mas para isso o Savarino precisa entrar numa rotação muito melhor do que ele está apresentando. A nossa força máxima com o Savarino é uma força máxima diferente. Mas sem o Savarino também há vida. E é importante que o venezuelano entenda isso. Sem a sua presença no time, a vida vai seguir. Outros atletas vão tentar ocupar aquele lugar. Então eu espero de verdade que o Savarino faça por onde. E que quando ele tenha a oportunidade, entrando de repente no segundo tempo, que ele mostre, eu estou aqui. Me considere como uma alternativa de fato para a gente poder buscar os títulos que a gente deseja nessa temporada. Se ele foi tão importante em 2024, ele pode voltar a ser em 2025. Mas para isso vai ter que viver um outro momento, porque a fase atual é ruim, o ano do Savarino é ruim e a gente precisa muito dele. Muito, de verdade. Então que a gente possa ver essa melhor versão aparecendo. Em noite de Copa, jogadores que decidem fazem uma baita diferença. Então que a gente possa contar com o Savarino mais uma vez, no nível que a gente sabe ele pode entregar. Quero saber a sua opinião sobre isso, Fogão. O momento do Savarino é ruim, mas a gente não pode largar a mão do jogador e a gente espera que ele possa se dedicar mais, trabalhar mais, mostrar mais e consiga alcançar o nível de desempenho que ele já mostrou anteriormente. É ou não é verdade? Na hora do almoço eu vou estar de volta. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, porque isso fortalece demais. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração e até daqui a pouco.